o episódio anterior de As Domadoras. Não gostei das atitudes dela, eu achei que ela tava me afrontando. Eu sabia que ia ser o grande empecilho, porque com a corda, que é um terceiro, ela já teve medo. Demorou 50 minutos pra conseguir pegar. Quando as outras meninas conseguiram em 12, eu mesma em 17, 12 com as outras. Pra uma criança que vai chegar correndo perto dela. Então, agora vocês vão ter que dizer as éguas escolhidas. A gente precisa ter alguns critérios, porque, na verdade, elas burlaram as regras, né, Luiz Mário? Então, deu certo no final, porque a experiência valeu e foi muito legal, porque ali a gente já percebeu um pouco da personalidade de cada um. Mas, assim, eu gostaria que vocês, assim, explicassem o porquê da escolha de cada um. Certo. Eu vou escolher a guitarra do Purunã, a tordilha. Foi a égua que eu mais demorei pra pegar, mas também foi a égua que eu gostei mais do olhar, do jeito dela, ela querer ficar perto de mim, mesmo com medo do toque em si, do receio dela. Ela estava ali comigo o tempo inteiro, me deixava aproximar, me dava o benefício da dúvida. Então é uma égua que eu gostei, por incrível que pareça, porque eu não sou muito fã das tordilhas, eu acabei me conectando bem legal com ela. Muito bem, então, guitarra do Purunã. Já está apontado. Muito bem, aí, vamos lá, Mari. Então, a minha escolha foi a baia. Desde o princípio, né? Desde o princípio, porque, como o Luiz Mário bem sabe, não foi eu que escolhi, foi ela quem me escolheu, porque quem olhou primeiro foi ela, não eu. Ela é uma égua muito dócil, muito, de uma docilidade encantadora, mas ao mesmo tempo é uma égua que, digamos que vai ser complicado trabalhar no sentido de pouca paciência, mas que bateu e a conexão foi, acho que de primeira instância já uma coisa bem clara. Foi bem definido, bem objetivo. Então, Mariana já está definida. A Carol talvez seja que tenha mais dúvida. Na verdade, eu não tava escolhido ainda, né? Eu gostei muito da tostada que eu mexi primeiro, né? Que eu até consegui montar. Só que a questão é da aparência dela, né? Como ela tá mais fina, eu acho que tem algum problema com ela. Não tá normal. Então eu acho que essa é uma questão que a gente devia investigar. Encontrar o porquê que ela tá assim, né? Perfeito, saber. eu concordo. Então eu acho que não seria certo seguir em diante no trabalho dela. E daí eu tava dando uma chance pra Zaina, mas não gostei do temperamento dela. Eu achei que ela afronta muito a gente, é um animal para trabalhar com mais tempo. Então, eu acabei olhando os outros animais que as meninas trabalharam e eu escolhi a agachada. Agachada. Então, para Carol ficou a ferramenta. E você, gente? Então, eu nunca pensei que esse seria o momento mais difícil, mas ele tá sendo. Assim, eu tava super na dúvida de que a minha decisão poderia influenciar pela questão do que elas se mostraram mansas ou não, mas eu acho que isso vem muito também do meu trabalho com elas, do que foi até aqui. Eu ia escolher a gafieira pela dificuldade, talvez para mostrar um pouco para vocês do meu trabalho, mas eu vou na minha intuição que quando eu entrei na mangueira, a primeira égua que eu escolhi foi a gaita ponto. E eu vou seguir mostrando o meu trabalho com ela, até porque eu acho que isso foi um pouco do que eu conquistei com ela também. E não quer dizer que daqui pra frente ela talvez não mostre dificuldade em outras coisas. Muito bem, tá? É a sua escolha. É isso aí. Resumindo, cara, por incrível que pareça, a condição colocada para elas deixou elas, nesse momento, eu acho que em iguais condições. Na verdade, é uma conexão meio que instantânea, na minha visão, porque cada uma escolhe meio por sua simpatia. Ela vai alegar que é o temperamento, ela vai alegar que é isso, mas, claro, tem muito a ver porque elas sabem ler o comportamento do cavalo, mas elas vão saber agora.
acreditei em pegar o descarte da Mari, a ferramenta. E até no momento eu não tinha tido contato nenhum com ela. Eu acho que ninguém teve muito contato com ela, então eu não tinha muita informação sobre ela, né? Mas eu, assim, é ela que eu vou escolher. Deu um pouco de trabalho para pegar. Mas é um animal bem tranquilo. Todas estão com as éguas já decididas e a gente vai ter uma certa liberdade maior para mexer nelas da maneira que a gente achar mais apropriado. E no momento que a gente decidiu e resolvemos depois cabrestear as éguas e saímos, foi incrível o pôr do sol que deu. Foi uma luz maravilhosa, foi um sucesso. A gente acabou amadrinhando todas as éguas para os seus piquetes, o que foi muito bom, porque apesar de alguns imprevistos, mas o que é normal de um animal que está iniciando na lida, no final deu tudo certo, porque todos os animais acho que estão bem conectados com suas domadoras. A gente conseguiu levar os animais, cada uma com a sua égua. Até a minha foi um pouco mais complicada. Ela quis dar um show aí para mostrar a nossa força. E foi tudo ótimo, foi lindo. Eu tenho na minha cabeça o seguinte: dependendo do objetivo de cada uma que elas não nos disseram, talvez alguma tenha dito para outra alguma coisa, mas elas não disseram. Dependendo do objetivo, é que elas vão ver qual a égua escolhida, se está dentro do objetivo delas ou não, tu entendeu? Eu imagino que elas vão criar uma amizade eterna com esses animais. Vai ser uma conexão eterna. Como elas mesmas falam, essa é minha égua. Sabe como elas já se apossaram daquilo? Então, provavelmente, vamos ver se as éguas vão escolher elas. É isso que a gente vai conferir agora. No próximo episódio de As Domadoras. Ela tá pronta, eu acho que ela já tá preparada para fazer esse tipo de coisa. É só ela fazer o que ela sempre fez na vida, que ela vai ser uma vitoriosa. Eu não tenho dúvidas. Tu vê que a pessoa tem um potencial para lidar com cavalos, né? A Paola é um tesouro e ela tem tudo na vida para dar muito certo. Dei o tempo para ela se adaptar. No momento que ela cedeu, tá bom, vamos começar o trabalho então. Diversos fatores que influenciaram e não adianta, quando a coisa não dá certo, a gente sai bem frustrada dali de dentro.